Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais. Alex Chaves falando, eu sou sócio do Terra Viva, Danilo Oliveira, né? E que é da empresa Qualimentos Júnior, lá da USP São Paulo, e com o nosso amigo Antônio Assunção Tonico, do Terra Viva, engenheiro agrônomo da equipe do Bahia Produtiva. Nós estamos fazendo mais uma atividade hoje, muito bacana, outro tema muito importante para a agricultura familiar, dentro do contexto do chamado Plano Emergencial de ATER, que é uma alternativa que a CAR criou, né, para as entidades conveniadas desse projeto Bahia Produtiva, para a gente prosseguir na nossa contribuição para a agricultura familiar. Né? No nosso caso aqui do Extremo Sul, nós temos 18 entidades que a gente acompanha nesse momento difícil dessa pandemia. Nós estamos impedidos de ir para campo, né, para estar naquela convivência que a gente gosta, com os agricultores e agricultoras, indígenas e quilombolas, até para não ser um transmissor, né, dessa doença. E o governo do estado da Bahia, através da CAR, criou essa alternativa da gente estar produzindo materiais de comunicação com temas relevantes para chegar aos agricultores. Então, muito bacana. Hoje a gente está com um querido amigo aqui, o Danilo, da Qualimentos, que é uma empresa júnior, que é uma experiência muito legal da universidade e com conhecimento fundamental que a gente acha para a agricultura familiar. Eu sou o Danilo, faço parte da empresa Qualimentos Júnior, né, mas apesar de ser uma empresa lá de São Paulo, da USP, eu nasci em Teixeira, fui criado em Itamaraju, passei minha vida inteira aqui, saí só depois dos 18 para ir estudar, para fazer faculdade, né, mais distante. Sou apaixonado pela região, apaixonado pela agricultura, amo a área que envolve a produção de alimentos e por isso que hoje estou na USP, faço faculdade de engenharia de alimentos, né? E me encontro atualmente como presidente da Qualimentos Júnior, que é uma empresa, então a gente fornece serviços de consultoria em engenharia de alimentos, mas a gente é uma empresa júnior, então por ser uma empresa júnior, a gente tem o diferencial de não visar lucro e de estar extremamente alinhado com os valores e as visões da ONU. Então, a gente está sempre buscando o desenvolvimento sustentável, buscando ajudar os pequenos produtores, os microempreendedores a se desenvolver, a formalizar e profissionalizar o seu negócio. Então, o fato da gente ser uma empresa júnior, né, permite que a gente possa fornecer os serviços necessários para essa galera que está começando, que está querendo expandir o seu negócio de uma forma mais... que necessite um investimento menor, já que a gente não visa lucro, e também sem perder qualidade, já que a gente é uma empresa júnior vinculada à USP. Muito bom, Danilo. Obrigado por ter apresentado. Realmente, eu acredito que a proposta da empresa júnior, ela casa muito com a proposta do movimento do terceiro setor, né, que é exatamente esse movimento de trazer conhecimento, de trazer desenvolvimento local, trazer desenvolvimento sustentado. Eu acho muito interessante. Eu queria iniciar nossas perguntas, nosso bate-papo contigo, comentando assim, a agricultura familiar, que é esse público que o Terra Viva trabalha, né? Ele, claramente, a gente tem uma necessidade de trabalhar a questão da melhoria da produção dos alimentos, da melhoria do beneficiamento dos produtos da agricultura familiar. E aí eu queria que você fizesse um link disso. O que é a engenharia de alimentos, que é o seu campo de atuação, o campo de atuação da Qualimentos Júnior? O que a engenharia de alimentos faz e qual é a contribuição que ela poderia trazer para fortalecer a agricultura familiar no extremo sul da Bahia?
Olha, a engenharia de alimentos a gente sempre costuma pensar como engenharia que cuida dos processos que envolvem os alimentos. Então, quando a gente entra na faculdade, a primeira coisa que falam para a gente é: se prepara que você vai estudar e cuidar do alimento desde lá da produção, da fazenda, lá da sementinha, até quando ele está no garfo, entrando na boca do consumidor. Então, a gente sempre fala, né? O engenheiro de alimentos cuida de qualquer e todo o processo do alimento, desde a fazenda até o garfo. Então, é a engenharia que vai cuidar dos processos tanto dentro da indústria, então, é a engenharia que vai cuidar qual é o melhor processo, que processo você perde menos nutrientes, que processo você fornece mais segurança para o consumidor, é a engenharia que estuda qual é a melhor embalagem, como ter uma embalagem mais sustentável, uma embalagem que permita que o seu produto dure mais, como que você vai deixar o seu produto mais bonito, como você vai deixar ele mais gostoso, que estuda o mercado, então, como que você vai deixar o seu produto, quando eu falo produto, é sempre produto alimentício, então, como que você vai deixar o seu alimento mais agradável, como que você consegue fazer ele ficar mais barato, como que você consegue tratar melhor o resíduo, como que você consegue reaproveitar esse resíduo de uma forma melhor. Então, a engenharia de alimentos está presente em muitos processos, então, quando você pega um alimento, desde aquelas informações mais técnicas, então, eu falei tabela nutricional, os ingredientes que estão ali dentro, naquele rótulo, até, de fato, o próprio material do rótulo, todo o processo que aquele alimento passou, para ele ter aquela cara. O engenheiro de alimentos, ele estuda todos os processos de cada pedacinho para aquele alimento ficar daquele jeito, sem perder a segurança que o consumidor precisa, né, na hora de consumir um alimento, ele precisa ter essa segurança. E também o engenheiro de alimentos cuida de muitas áreas que às vezes não parece que é muito a ver com uma parte de alimentícia, né? Então, por exemplo, como fazer um produto vender mais. Às vezes, para um produto vender mais, você só precisa que ele renda mais, ou que mudando um pouquinho a aparência da sua embalagem, ou mudando um pouquinho a aparência do produto, o cheiro do produto. E isso você pode fazer mudando pequenos detalhes do processo. A gente costuma pensar que a engenharia de alimentos é uma grande indústria química que sai fazendo um monte de alteração, colocando coisas que você não sabe. Mas a engenharia de alimentos ela existe justamente para tentar trazer essas mudanças o mais natural possível. Então, desde até produzir um picadinho de abóbora em casa, para ele ficar tudo certo, cada processinho daquele ali, os engenheiros de alimentos também podem estudar para o picadinho ficar mais gostoso. Então, é muito fácil enxergar diversos lugares que a engenharia de alimentos consegue atuar, inclusive na agricultura familiar, que é um pessoal que produz diversos tipos de alimentos e que tendem ao produzir esses alimentos, processar eles de alguma forma, mesmo que ainda não entendam o que estão processando. Então, quando transforma a mandioca em farinha, quando transforma a fruta em alguma geleia ou um suco, tudo isso é um processo para o alimento. Então, o engenheiro de alimentos consegue ajudar tanto em ampliar essa produção da agricultura familiar, ou tornar ela mais sustentável, tanto financeiramente quanto ambientalmente. Então, a gente consegue ajudar assim, bastante de diversas formas a, de fato, tornar essa produção mais, a gente costuma falar, agregar mais valor, né? Trazer mais valor para que continue tendo um produto com a cara, por exemplo, de caseiro, orgânico, oriundo da agricultura familiar, né? Que é aquele aspecto de que não é um produto industrializado, mas garantindo maior produção, melhor produção e maior segurança. Muito bem. Ô, Tonico, ouvindo o Danilo falar assim, eu sempre me volto o meu pé para a questão cultural da agricultura familiar, que sempre quer, se você que tem muito mais experiência do que eu, que sempre quer colocar o produto na porteira e vir um grande comerciante e comprar o produto e levar embora, né? Muitas vezes a agricultura familiar ela não se preocupa em beneficiar. Então, eu acho que eu queria que você fizesse um contexto disso, essa dificuldade que o agricultor tem de compreender que o processo dele ele agrega valor a partir do momento que ele
segura mais o seu produto, o seu processamento dentro da propriedade, né? Muito bacana, e eu gostei bastante aí dessa abordagem, né, que o Danilo traz, porque eu acho que são duas questões chaves aí, a questão da agregação de valor, né, a gente entender, né, que o produto que a gente tem é um alimento, e isso a agricultura familiar, né, se autovalorizar, ter uma autoestima forte, saber que o produto que ela tem é um produto de valor, um produto saudável, né, um produto diferenciado, e que muitas vezes, né, não tem um sistema de preservação desse alimento, de transformação desse produto num produto que tem um valor bacana no mercado. Um outro aspecto que eu acho que é muito bacana, né, que a engenharia de alimentos traz como possibilidade, é a questão de valorizar, e aí é muito a nossa praia, vamos dizer assim, né? Muito o que a gente acredita, é valorizar a biodiversidade e a diversidade. Por quê? Porque você passa a olhar uma propriedade, uma unidade produtiva familiar, né, uma aldeia, uma área quilombola, com um monte de possibilidades, né? Tudo é um produto. Tudo pode ser um produto bacana, o produto que a comunidade já tem, aquele costume cultural de se alimentar, mas que se perde, uma boa parte se perde, porque o agricultor, né, a família não vê aquilo como um produto de mercado. A engenharia de alimentos ela pode, né, ajudar muito nisso, né? Transformar cada fruta que cai do pé e fica apodrecendo no quintal, pode virar, nós já fizemos um vídeo muito bacana, né, da produção de geleia, da produção de licor. Então, quando a gente pensa em engenharia de alimento, a gente não pensa só lá, né, na agroindústria sofisticada, né, que eu acho que também cabe, né, quando a gente fala de agricultura familiar, a gente também pensa na agroindústria da cooperativa, né, que é a farinheira, que é a unidade de processamento de mel, que é o laticínio, mas a gente também pensa lá na base da família, né? A família agregar esse conhecimento que a engenharia de alimento traz para transformar tudo o que que tem, seja do extrativismo, né, da coleta, o urucum, a pimenta rosa, né, que é a aroeira, então, enfim, tudo que tem na propriedade, frutas, né, transformar em produtos que possam ser conservados por um tempo maior, botar numa embalagenzinha bacana e chegar com esse produto no mercado para gerar renda e para valorizar também, né, o produto do ponto de vista da alimentação, da agricultura familiar, como um produto de valor cultural também. Eu acho muito bacana essa abordagem que a Coalimentos já traz, que dialoga muito com o que o Terra Viva pensa. Muito bem, realmente. Já falando sobre isso, Danilo, sobre esse link da Coalimentos com a realidade aqui do Extremo Sul, nós temos 2 produtos nesses projetos que o Terra Viva acompanha, muito presentes. Um é a fruta, né? Então, o Terra Viva acompanha 18 projetos, vários deles trabalham fortalecimento de quintais, sistemas agroflorestais, outros projetos e comunidades como um todo. O processamento da mandioca é uma necessidade, então a lavoura da mandioca é uma cultura tradicionalíssima em todas as unidades familiares do Extremo Sul. E aí eu queria que você explanasse para a gente como é que é o desenvolvimento ou o melhoramento de um produto, tomando como base uma agroindústria tradicional de mandioca, de fruta. Como que você explanaria isso para a gente, por favor? Então, hoje em dia, o que a gente trabalha na Coalimentos como o desenvolvimento de um produto assim, basicamente chega a pessoa com uma ideia, com um sonho assim na cabeça dela de mandioca, e eu vejo aí essas empresas grandes, esses grandes indústrias ganhando bastante dinheiro fazendo chips, batatinha. E eu queria fazer o meu tipo de chips com a minha mandioca, mas que mais assim, que tivesse uma cara mais desse jeito, tivesse a minha cara, a cara da minha agricultura. Então ele chega
com a ideia e a gente pega esse sonho, né, que a gente costuma chamar esse sonho e transforma em realidade. Então, a gente vai fazer todas as pesquisas teóricas necessárias, os desenvolvimentos técnicos, buscar todo o embasamento para entregar de volta para esse agricultor um resultado, para entregar para ele o que a gente chama de formulação, mas é basicamente a receita de como que ele vai fazer para ter esse produto que ele sonhou, do jeito que ele quis, depois que ele aprovou. Então, a gente vai entregar para ele quase que a receita do sucesso, sabe? A receita do sonho dele e virando realidade. E o que a gente chama de melhoria qualquer aspecto que você... por exemplo, se chegou um produtor e ele já faz esses tipos de mandioca ou algo do tipo, só que não tá do jeito que ele sempre quis. Tá muito branco, não tá tão gostoso, estraga em 2 dias, não tá vendendo. Ele quer melhorar de alguma forma, qualquer aspecto. Então, ele chega para a gente, né, com essa problemática e a gente vai fazer, de novo, todas as pesquisas, buscar um embasamento técnico, teórico, para conseguir fazer, dando um respaldo, um retorno para ele do que ele deve fazer para conseguir essa melhoria que ele quer. Então, tanto o desenvolvimento quanto a melhoria são campos muito amplos dentro da engenharia de alimentos e é assim que a gente lida com eles dentro da Qualimentos. Como a gente atua como consultores, a gente de fato presta consultoria para que o agricultor ou o produtor chegar para a gente. Então, ele traz a problemática, a gente viabiliza para ver se essa problemática de fato existe embasamento suficiente para a gente conseguir trazer um resultado de qualidade, um resultado confiável, num prazo adequado, e traz o retorno para ele. Então, a gente já trabalhou com projetos de melhoria que é tipo, meu produto está perfeito, está gostoso, está com a cara que eu quero, mas o cheiro, eu queria que o cheiro tivesse um pouquinho melhor. Então, a gente vai fazer a melhoria em cima do cheiro. O meu produto, a gente já teve casos, por exemplo, de uma tapioca que ela estava durando, se eu não me engano, ela estava durando, tipo, 3 dias, mas a produtora de tapioca não queria que a tapioca dela durasse 3 dias. Era muito difícil para ela vender em 3 dias tudo que ela produzia. Então, a gente conseguiu melhorar o produto dela para que passasse a durar de 3 para 30 dias. Quando começou a durar 30 dias, com alterações simples, então, dependendo do jeito que você processa, a embalagem escolhida muda muito. Então, ela começou a conseguir vender, essa produtora de lá do Rio de Janeiro, ela conseguiu vender no mercado da cidade vizinha. Então, aumentou as vendas, aumentou a renda. E tudo isso com uma pesquisa de como melhorar o prazo de validade dela. Tipo, minha tapioca não estava durando o tempo que eu precisava que ela durasse. E sem fazer nenhuma adição, sem colocar nenhum produto químico, nada assim que ela não quisesse ali. A gente só fez adaptações nos processos, na escolha da embalagem, e a gente já teve esse aumento muito significativo, né, do tempo de duração do produto. Então, um exemplo legal também que dá para dar de desenvolvimento é que já chegou para a gente, por exemplo, um cliente que queria desenvolver um sorvete que fosse completamente à base de inhame. E aí, quando ele chegou com a ideia, tipo, nossa, mas um sorvete completamente à base de inhame, aí, conversando um pouquinho, a gente entendeu que ele queria um sorvete vegano, que significa que não teria nenhum nada de origem animal. Então, não podia ter leite, não podia ter nada ali que viesse de algum produto de animal. Ele queria que tivesse toda a base de sorvete de base vegetal. E hoje em dia deu super certo, foi super desafiador, mas deu super certo. Hoje ele vende aí 3 sabores de sorvete que a gente desenvolveu, sabe, chocolate belga, chocolate branco e morango. É um sorvete que exatamente no aspecto de sorvete que ele queria, delicioso, bonito e fazendo sucesso. Tonico, quando o Danilo veio falando, eu queria que você te pedir para explanar uma questão, que é o seguinte: o tema que ele diz, que ele traz para a gente, da qualidade do alimento, do cuidado, da normatização da embalagem, é um tema que a gente precisa obrigatoriamente, pelo menos na minha concepção, linkar aí com a juventude do meio rural. É uma necessidade que a agricultura familiar tem, mas, ao mesmo tempo, eu acredito que é um nível de conhecimento e de dedicação
que talvez fosse interessante que a juventude do meio rural se dedicasse a isso, não seria, Tonico? Pô, com certeza, Alex. É um espaço, né, super bacana de pensar, de incorporar a juventude, né? Primeiro porque é um dos grandes problemas que a gente tem desse êxodo, vamos dizer assim, que permanece, infelizmente, da juventude da agricultura familiar é a questão da renda, né? A questão de você não ter uma geração de renda satisfatória e de você não ter um trabalho, né? Não é só a questão de renda, de você também, principalmente, quanto mais é um círculo vicioso, né? Que a propriedade ela vai se simplificando, a unidade familiar, como a gente estava conversando na outra live, né? Da agrofloresta, quer dizer, as propriedades elas vão simplificando a produção, tendendo a só gado, a só café, a só alguma cultura, e então não tem a ocupação da mão de obra e não tem a geração de renda. Então, quando você agrega o valor numa agroindústria, numa unidade que seja familiar ou associativa, primeiro que você tem uma qualificação de mão de obra diferenciada, né? Você desafia o jovem, né? A novas aprendizagens dos processos industriais. Você desafia o jovem no processo de gestão, né, desses sistemas de produção, de armazenamento, né, de desenvolvimento de marca. Então, acho que esse diálogo é um diálogo que pode realmente envolver bastante a juventude rural, né, como uma possibilidade muito concreta de agregar o valor, agregar conhecimento. E aí eu também devolveria para o Danilo essa questão, né, porque, obviamente, assim, é um desafio, é uma coisa que a gente coloca muito, né, eu até, não é muito a minha área, queria que você colocasse um pouco mais sobre isso, que a gente fala muito sobre as chamadas boas práticas, né, como produzir de uma maneira né, que seja de acordo com um produto de qualidade, como, né, fazer aquele produto ser um produto que não vá ter uma contaminação, um risco alimentar, porque nós estamos trabalhando, e eu acho que essa palavra para nós é muito forte, né, alimento. Né? Nós estamos levando alimento, então esse alimento, né, que vai para a boca, vai para, né, os organismos, né, das pessoas, então tem que ser um produto de qualidade, um produto saudável. Então, como é que a gente garante, né, um conhecimento dessas boas práticas para a agricultura familiar? Eu acho que é uma outra contribuição importante, né, dessa área. É legal pensar, quando ele pergunta assim, das práticas de fabricação para garantir um produto de qualidade, é legal a gente também refletir um pouquinho do conceito de qualidade, né, de um produto de qualidade. Quase sempre é um conceito assim, muito abstrato. Cada um entende por si o que é qualidade. Para mim, o que pode ser qualidade, para você pode ser outra coisa. Então, para definir assim, na engenharia de alimentos, existe um consenso, basicamente, de que um produto, um alimento de qualidade, ele atenderia basicamente 3 requisitos, que ele tem que ser seguro, então o consumidor tem que poder comer ele com a segurança, sabendo que aquilo é um produto que não vai fazer ele passar mal, é um produto que vai atender com as expectativas. Ele tem que ser gostoso, então o consumidor espera que, né, que aquele alimento vai ser bom, que ele comprou e vai ser gostoso, e ele tem que valer o quanto ele custa. Então, não adianta você ter um produto que custa valores altíssimos, mas ele não atende essas expectativas de custo. Então, a gente costuma falar, né, que um produto de qualidade atende esses 3 requisitos. Claro que você for olhar assim, mais perto, esses 3 requisitos tem uma infinidade de coisas ali dentro, mas então o produto de qualidade ele tem que ser gostoso, seguro e valer o quanto que ele custa. Então, é legal porque isso já justifica o que a gente pensa que um produto de qualidade é um produto caro, um produto de qualidade é um produto que é industrializado. Não, um produto caseiro ele pode ser de qualidade, ele basta ele ser seguro, gostoso e valer o quanto que você paga nele. Um produto artesanal,
se ele for seguro, gostoso e vale o quanto que você paga, um produto de qualidade, que vai fazer sucesso e que com certeza vai vender muito aí, fazer um sucesso bem legal. Então, quando a gente fala de boas práticas, é sempre tentando garantir pelo menos esses 3 requisitos para que você chegue lá no final com um produto de qualidade. Então, algumas boas práticas assim que são bem básicas e que a gente já aprende desde criança, na hora que começa a fazer uma coisa ou outra na escola, começa a tentar aprender a cozinhar em casa, por exemplo, lavar as mãos. Lavar as mãos é a primeira etapa de higienização do alimento. Então, se você vai fazer qualquer tipo de interação com o alimento, vai cortar, vai selecionar, se você vai só selecionar o alimento, é muito importante que você esteja com as mãos lavadas, unhas bem cortadas, então, com os utensílios corretos, utensílios limpos, você esteja num ambiente adequado, então você não vai fazer nenhum tipo de movimentação do alimento num ambiente sujo, ou num ambiente que não vai conseguir garantir a segurança do produto lá no final. Então, quando você também faz uma seleção adequada do produto, você já pensou se quando você fosse fazer, por exemplo, um churrasco em casa e você não escolhe a carne direito, a qualidade do seu churrasco não vai ser a mesma. Então, a seleção do produto também faz parte das boas práticas para que você garanta a qualidade do produto lá no final. Se você tem falha nessa seleção, então o seu produto rende menos ou ele não fica tão gostoso, aí ele para de valer o tanto que você cobra em cima dele. Então, as boas práticas de fabricação são todas essas práticas que você precisa ter para garantir esses 3 aspectos da qualidade do seu produto, que é a segurança, que ele seja gostoso e que ele vale o quanto que ele custa. Então, são basicamente manter uma higiene assim, básica, é bem pensar no básico mesmo do que você aprende como higiene. Então, lavar as mãos, lavar bem os utensílios, usar água potável, não usar água suja. Dependendo dos produtos, vão ter algumas ações que você precisa fazer mais, que tem umas normas mais rigorosas, então, por exemplo, que às vezes até algumas pessoas em casa já fazem, então lavar hortaliças com uma solução de água e cloro, por exemplo, para garantir que as hortaliças estão de fato limpas. Então, são noções que não são nada mirabolantes, você não precisa fazer uma higienização total da sua cozinha ou do lugar que você cuida do seu alimento. Não precisa ser um ambiente completamente esterilizado, desde que você consiga garantir a segurança do alimento ali naquele ambiente, já está tudo certo. E que você consiga também garantir que a sua produção, né, a produção desse alimento final, desse outro produto a partir de uma matéria-prima, que você vai ter um produto lá no final que seja gostoso, que vale o quanto que ele custa. Então, se você não está fazendo uma seleção legal e está rendendo menos, o produto não está ficando do jeito que ele deveria, você está precisando ou colocar mais água para ele render o tanto que ele rendia antes, isso tudo impacta. Então, é bem amplo também falar de boas práticas de fabricação, porque se você pensar só se você pensar em cada fruta, ela já é única. Cada fruta, cada vegetal, ele já é muito único. Ele já tem aspectos que são muito diferentes uns dos outros. E a mesma coisa quando você vai fazendo receitas ou processando eles. Então, é importante ter uma pessoa, um profissional, alguém ali para te orientar e te dar orientações mais específicas e que vão garantir para você com mais certeza, além de ficar só no basicão e só assim, no que é bem geralzão, sabe? Então, boas práticas são muito importantes, são exigidas por lei municipal, lei estadual, lei federal, lei internacional. Então, é importante que você entenda que ela é importante e que não só ela é importante para garantir que o seu consumidor não vai passar mal, mas também para garantir um lugar de segurança para você, porque um consumidor que passa mal é um consumidor que vai falar para o amigo para não comprar o que você vendeu, é um consumidor que vai falar que pode talvez te denunciar e te gerar problemas gigantescos. Então, quando você segue essas boas práticas, que não são grande coisa, são ações pequenas e que inclusive melhoram a sua produção, elas também
se colocam num lugar de mais segurança e de maior potencial de sucesso. O agricultor ele tem que trabalhar com a responsabilidade, e nesse campo do beneficiamento, da comercialização, da produção, a associação, a comunidade, um trabalho coletivizar isso para que a responsabilidade seja coletiva. E aí eu queria que você comentasse um pouco, porque assim, a gente tem trabalhado muito dentro do movimento agroecológico de conduzir o alimento de verdade, né? Então, trazer para o último ENA, por exemplo, trabalhou muito esse tema, né? Alimento de verdade no campo e na cidade, a corresponsabilidade na alimentação do país e a responsabilidade da agricultura familiar nisso. E muitas vezes a gente discute pouco essa questão da segurança do alimento, né? A gente discute o fornecimento de um alimento saudável do ponto de vista de ser orgânico, de ser agroecológico, e a gente tem discutido pouco isso, né? Algumas instituições a nível de país, de Brasil, discute, mas infelizmente ainda não é o suficiente. E aí eu queria que você comentasse um pouco isso, sobre a responsabilidade, que isso que o Danilo fala, eu acho que nos leva a isso, a agricultura familiar se sentir responsável por fornecer um alimento que tenha qualidades organolépticas, mas que também tenha a segurança do alimento, né? Segurança alimentar, né, Alex? Segurança alimentar é muito mais do que a quantidade do produto que chega no mercado, né? Segurança alimentar é alimento de verdade, como diz você. E esse alimento ele não começa quando a gente fala, né? O Danilo, na primeira fala dele, tocou isso, né? O alimento começa lá na produção. Então, acho que nós temos que até voltar um pouco para falar que não necessariamente um alimento, um produto que não é processado, beneficiado, ele também tem um monte de boas práticas embutidos ali, né, na hora da produção. Nós estamos lançando algumas notas técnicas aí, inclusive, Danilo, porque a questão de agrotóxico, por exemplo, no Brasil é uma questão crescente, né? Infelizmente, a agricultura familiar tem também adotado uma série de produtos aí que comprometem a qualidade do alimento, né? Então, a boa prática começa lá na produção, no cuidado com a terra, no cuidado com a planta e no cuidado com esse fruto, com essa verdura, né, com esse produto, enfim, que tem que chegar na mesa do consumidor e na mesa da própria família, da agricultura familiar, de uma maneira segura. Quando a gente vai para o processamento, quando a gente pensa que esse produto ele pode ser transformado, né, num doce, numa geleia, num sorvete, num produto que vai ser embalado, né, picado, embalado, né? Então, N possibilidades aí de processar e armazenar esses produtos para comercialização, para essa agregação de valor, né? Então, quando você fala que tem 3 parâmetros, né, para colocar a atribuição de qualidade no produto, né, gostoso é um parâmetro subjetivo, né? Tem gente que gosta de uma coisa e gente que gosta de outra. O valor do produto, eu acho que é claro, né? Nós temos que estar equacionando o custo, né, de uma agregação. Senão você não está agregando valor, né? Se você gastar mais do que você vai ganhar para transformar uma cana em cachaça, é melhor vender a cana, né? Normalmente tem que agregar, né, tem que valer a pena naquela transformação. Você vai fazer um requeijão ao invés do leite, você tem que agregar valor naquele requeijão. Muitas vezes a gente não consegue fazer isso. Então, é uma situação complicada. Mas uma questão fundamental, né, que eu acho que você coloca aqui, né, também falando que eu gostei muito da abordagem, da responsabilidade, né? E a responsabilidade é muito mais um processo. Então, a gente tem que falar que na nossa caminhada com a agricultura familiar, né, ao longo de muitos anos, a gente teve muita briga com órgãos de fiscalização, porque existe um lobby muito grande para valorizar as estruturas. Então, você tem uma regulamentação, às vezes complicada no país, porque uma pessoa só consegue vender mel, por exemplo, se ela tiver, o mel dela tiver passado numa estrutura de beneficiamento, numa unidade de beneficiamento, que tem um monte de regras
de estrutura e equipamento. E é menos, então, muitas vezes, a legislação, ela valoriza muito mais isso, quando o cara vai ver se o pé direito da agroindústria tem 4 metros, se o material é de inox, né? Antigamente, a agroindústria familiar era obrigada a ter azulejo até o teto, então tinha uma série de exigências que faziam o quê? Encarecer, né, a estrutura a gente falava que era para inviabilizar, né, a participação de famílias que não tinham poder aquisitivo para investir ou ter acesso, né, a créditos para investimentos desse porte, né, sendo que o fundamental é a responsabilidade nos processos. Né? A gente sabe que você pode produzir um alimento de qualidade num ambiente limpo, né? Você estando limpo, você cuidando dos equipamentos, né? Tendo muito mais um procedimento adequado, responsável, do que nas estruturas. Então, a gente brigou muito com isso, né? Hoje você tem uma legislação um pouco mais flexível, você tem o produto artesanal, né? Você tem essa abertura, mas é muita coisa para caminhar ainda do ponto de vista de reconhecimento do valor de um produto artesanal da agricultura familiar, feito com responsabilidade. Às vezes você vai lá para o estrangeiro, né? Você vai para a Europa, então aí o queijo francês, né? Que é feito lá no meio, né? Até de ambientes relativamente não muito limpos, o vinho artesanal alemão, é tudo feito mais ou menos. E é um produto valorizado, porque é da comunidade, porque é de agricultor. E aqui no Brasil a gente teve quase um massacre, né, contra esse produto artesanal. E a abordagem correta, eu acho que é a abordagem da responsabilidade dos bons processos. Danilo, eu queria te fazer uma pergunta seguinte. O Nico já tocou um pouco nisso, né, de que para nós da agricultura familiar, às vezes a gente fica entendendo que as normas, elas são as regras do regramento da vigilância sanitária, ela é feita para inviabilizar o pequeno negócio, inviabilizar o pequeno empreendimento. Muitas vezes as pessoas ficam, não, é mais fácil eu começar pelo SIM, eu nunca vou conseguir chegar no serviço de inspeção estadual, no serviço de inspeção federal. E é um pouco dentro do que ele disse. O que importa é que a gente esteja dentro da legalidade. O que importa é que assim, o agricultor, a agricultora, a comunidade, a associação entender quais são os aspectos que ele deve considerar para fabricar e comercializar um produto dentro da legalidade. Que aspectos seriam esses? O que o agricultor, a agricultora, seu empreendimento precisa ficar de olho, vamos dizer assim? Esses aspectos legais também eles variam muito. Quase que toda classificação de alimentos tem sua própria carta de normas técnicas perante a Anvisa. E dependendo do alimento, da origem que ele tem, nem é a Anvisa, é o MAPA, que é o Ministério de Agricultura, Pecuária. É aquilo que eu falei, sabe? Cada alimento ele é muito único, cada processamento às vezes anula um certo tipo de exigência ou inclui outra exigência, mas vale muito desse pensamento da responsabilidade, né? A alimentação é o primeiro passo do bem-estar e da saúde de alguém. Então, quando você trabalha com alimento, produz o alimento, é muito importante que você, além de garantir, né, essas boas práticas de fabricação, tem algumas outras normas técnicas que são mais generalizadas para garantir a segurança e a higiene, né, do ambiente de produção e do produto. Existem algumas normas técnicas que o produto precisa ter processamento padronizado. Então, por que precisa ser padronizado? Quando o consumidor comprar comprou 2 queijos de você, não pode comprar um queijo que tem um gosto tão diferente do outro se você é o mesmo produtor e se você está vendendo para ele com o mesmo nome, com o mesmo preço e tudo mais. Então, as normas, elas visam mais, não só inviabilizar o processo ou dificultar, porque realmente a alimentação é uma situação muito sensível para o ser humano, sabe? Então,
é o primeiro passo para você ser saudável, para você se sentir bem, para você ter uma vida de qualidade. Então, é importante que se tenha responsabilidade, é importante que se garanta a segurança desse alimento. Então, eu acho que a primeira etapa, assim, que é bem generalizado para todos os tipos de produção, é além de ter uma produção padronizada, né? Quando a gente chama de padronizada, né? Tipo assim, fazer tudo estritamente certinho, um igual ao outro. A legislação entende que cada fruta é diferente uma da outra, que nem todo açúcar é igual ao outro, nem todo leite é igual ao outro. Então, essa padronização é para garantir uma variação mínima de um produto para o outro, sabe? Também trazer essa segurança para o consumidor lá na frente quando ele vai comprar o seu produto. Mas também seguir essas boas práticas de fabricação para garantir essa higiene básica dos alimentos. Dependendo do tipo de alimento, então, por exemplo, a produção de suco, você precisa seguir umas formas de padrão de identidade e qualidade. Então, o que parece que é tipo, nossa, eu preciso seguir a norma PI, que é o padrão de identidade e qualidade. Não, isso é só um documento que existe na legislação que diz que o suco de laranja tem que ser laranja. E não pode ser, tipo, amarronzado, ou não pode ser, tipo, um amarelo muito claro. Então, são normas que existem para garantir tanto essa padronização quanto a higiene do produto. Então, cada produto vai ter tipo, essa carta de norma técnica. É importante também, nesse momento de regulamentação, que você tenha um acompanhamento de pelo menos um profissional para conseguir te ajudar e te orientar de forma correta. A gente sabe que hoje em dia a legislação ela é escrita com muitos termos técnicos, nem sempre ela está clara para todo mundo. Não é fácil sempre de entender o que está escrito ali. Então, é importante que você tenha alguém ali do seu lado para te ajudar e te orientar, para que você não faça nenhuma adaptação inadequada, para que você consiga, de fato, otimizar, né, essas adaptações e conseguir se adequar ao que a legislação nos exige. E hoje a gente ainda tem uma legislação nacional que, se você pretende exportar, por exemplo, que ela é muito exigente, porque o Brasil é um país que exporta bastante e ele exporta para muitos lugares diferentes. E quando você vai exportar, então, por exemplo, eu vou exportar para a Europa. Para o meu produto entrar na Europa, ele tem que seguir a legislação de lá. E como a gente não exporta só para a Europa, a gente exporta para a Europa, para os Estados Unidos, para a Ásia, para a Austrália. Então, a gente tem uma legislação para a exportação que ela é bastante rigorosa, porque ela precisa atender os critérios de muitos lugares. Então, são muitas normas, assim, que eu diria de primeiro passo para começar nessa normalização e conseguir os selos, os certificados, além de ter a orientação de alguém que vai conseguir te ajudar da melhor forma, seguir as boas práticas de fabricação específicas daquele produto, padronizar a produção e garantir uma produção que você tenha menos perdas. Então, tipo, para você não ter muito desperdício e começar a ter aquilo que vocês citaram, de, tipo, perco demais durante a minha produção, às vezes é mais barato eu vender a cana do que vender a cachaça. Então, eu acho que esses seriam os 3 primeiros passos para você conseguir se adequar para essa legislação nacional. Outro Nico, Danilo comentando, me veio uma situação que eu queria fazer um comentário contigo, que é o seguinte, é a questão do conhecimento, né? Ele fala que ter um profissional acompanhando é importante para você não fazer uma adequação errada, uma adequação inadequada, vamos dizer assim, que acabe colocando a perder o seu empreendimento, né? E a questão de conhecimento, assim, eu fico imaginando, outro dia, por exemplo, eu vi que tem uma brecha na legislação que, para os agricultores familiares, é uma coisa absurda. A Sadia vende o pescoço do frango inteirinho, do jeito que ele tira lá do frango, ele vende. Vem a laringe, a faringe, sei lá, a goela, vem tudo junto, né? E os agricultores familiares ficaram achando aquilo um absurdo, né? Como que eles conseguem vender com isso tudo? Se eu for vender isso, nem eu consigo comer isso, né? E, no fundo, a Sadia, as grandes empresas acharam uma brecha na legislação,
com certeza, com o estudo, com o conhecimento, para chegar nesse ponto. Então, realmente é extremamente necessário que o agricultor leia a legislação, procure conhecimento para que ele consiga exatamente ir aonde que a legislação pega, né? Não é isso? Cara, o negócio é o seguinte, né, Alex? As legislações, elas são muitas, né, cara? Elas são muito complexas. Então, realmente, um processo, ele tem vários componentes, né, de complexidade para funcionar, e hoje, realmente, não dá para cada um saber tudo, né? Então, quando a gente pega uma entidade igual a nossa, que é uma entidade de ATER, a gente já sente, né, essa necessidade desse conhecimento multidisciplinar, né? Por isso que acho que essa conversa é interessante. O Danilo estava falando aí, eu estava lembrando de experiências, assim, eu tenho uma caminhada grande, né, de trabalho já, e trabalhei em muitas regiões, em muitos lugares, e conforme a gente vai conversando, as memórias vão pipocando na cabeça. Então, uma delas é que, alguns anos atrás, eu trabalhava aqui em Minas Gerais, no Vale do Mucuri, pertinho, né, com uma entidade com base em Teófilo Otoni, em uma parceria com a universidade, num projeto de desenvolvimento territorial, nós fizemos um estudo produtivo da cadeia da mandioca. E aí eu tive a oportunidade de visitar umas 30 farinheiras que tinham sido construídas com recurso de um programa de governo. E nenhuma delas funcionava adequadamente, né? Uma estrutura que foi basicamente feita um desenho, né, de engenharia, então um engenheiro civil com talvez um agrônomo ajudando, fez um desenho básico e essa farinheira ela foi espalhada para a região toda. Acontece que a máquina de lavar mandioca não era adaptada às variedades de mandioca que os agricultores tinham. Então, aquela máquina não funcionava. Então, tinha um estrangulamento inicial nessa máquina. Então, faltou o quê? Faltou um diálogo de conhecimento ali, né? Entre quem botou aquela máquina com o técnico, com o agricultor, né? Para entender qual que é a máquina adequada, qual que é o processo adequado. E depois, eles instalaram essa farinheira mecânica, né? Com a pá mecânica, e a farinha era uma farinha que, produzida por esse equipamento, era uma farinha muito mais clara e mais fina. E aí, quando chegava no mercado, o mercado consumidor rejeitava aquela farinha, porque não era a farinha apreciada pelo mercado, que a farinha tradicional, que era feita no rodo, né, que era uma farinha um pouco mais grossa e um pouco mais escura. Então, eram 30 estruturas, né, que a gente visitou que simplesmente não funcionavam, né? Aqui funcionava um pouco melhor. A família fez o quê? Construiu um forno tradicional com rodo do lado da mecanizada, e aí eles usavam a mecanizada para fazer o primeiro processamento, né, para a massa ficar mais leve, depois iam transferindo para o forno tradicional e acabavam de chegar a farinha no velho rodo, para a farinha ser aquela farinha adequada para o mercado. Então, sabe, Alex, tem conhecimentos aí múltiplos, né? O conhecimento tradicional, o conhecimento do agricultor, o conhecimento do consumidor, e aí tem o conhecimento do técnico, né, que é o agrônomo, que é o engenheiro de alimentos, que é o cara da legislação, né? Porque hoje você tem uma legislação não só do ponto de vista, né, da vigilância sanitária, né, para você registrar uma marca, para você manter a contabilidade da sua associação, da sua microempresa. Então, é um nível de complexidade que aí a gente chega, né, que o agricultor familiar, para ele enfrentar esse processo, ele tem que estar articulado, né? Ele tem que participar de uma associação, participar de uma cooperativa, ele tem que estar dentro de um projeto de política pública onde ele possa ter uma assistência técnica, que evidentemente ele não tem condições de remunerar essa assistência, então ela tem que ser uma assistência
assegurada por programas de políticas públicas, como é o nosso caso, né? Então, múltiplas pessoas pensando, né, buscando contribuir para esses processos familiares e associativos funcionarem, é que a gente vai ter esses casos de sucesso, né? De produtos saudáveis, produtos que chegam na mesa do consumidor, satisfazem o consumidor, gera renda para a família, gera autoestima, gera, né, essa coisa que o Alex falou que é fundamental, que é a permanência do jovem, né, no campo, né, trabalhando junto com a família. Então, isso tudo que é muito bacana, esses processos. Ô Danilo, na conversa que a gente sempre tem com a agricultura familiar, com as comunidades, 2 pontos aparecem muito quando se discute essa questão do beneficiamento, da qualidade. O primeiro é a questão do rótulo, né? Então, todo mundo quer ter um rótulo bonito. Então, a gente vê os grandes produtores, eles são tão profissionais, têm tanta condição de fazer, que eles fazem até rótulos diferenciados, coloca cada rótulo para um produto, para um mercado, para uma classe social. E a agricultura familiar, ela sempre fica questionando isso. O que é necessário para ter um rótulo? Quais informações precisa ter um rótulo? E, principalmente, como que eu determino a validade de meu produto? Você acabou de dizer um exemplo claro seu aí, que você teve um case de sucesso de um agricultor, de um produtor que precisava determinar isso. Então, essas 2 informações, como que os agricultores, as comunidades, os empreendimentos da agricultura familiar podem lidar com a questão de formulação de um rótulo e de formular o prazo de validade de seus produtos? Olha, a determinação do prazo de validade ela é muito pautada na questão da segurança do produto. Então, são feitas as análises, tanto microbiológicas, para saber se tem alguma bactéria crescendo ali, algum fungo, alguma coisa que não devia, quanto tempo esse produto está aguentando crescer esse tipo de micro-organismo, análise físico-química para saber produtos que têm gordura tendem a sofrer alterações químicas e ficar com aquele gosto de ranço, sabe? Aquele gosto que não devia estar ali, gosto de velho. E também análise sensorial, que é o que a gente chama de analisar as sensações que esse produto vai fornecer para o consumidor. Então, em quanto tempo o sabor continua sendo agradável. Normalmente as análises sensoriais, elas analisam tanto sabor, aroma, textura, aspecto global, né, que é a sua primeira impressão do produto, intenção de compra. Então, são essas 2 análises em paralelo conseguem determinar a vida do produto, que é o que a gente chama de vida de prateleira, que seria o quanto esse produto duraria na prateleira com o consumidor feliz e seguro. Então, essas análises microbiológicas, físico-químicas para garantir a segurança, essas análises sensoriais para garantir a boa receptividade do produto por parte do consumidor. Agora, com relação à rotulagem, os aspectos assim, mais marqueteiros, que é mais voltado assim, para o marketing, divulgação, que é tipo, a escolha da cor da embalagem, escolha se vai ter uma fotinha na frente, se vai ter uma imagem assim, uma imagem daquele jeito. Isso, normalmente, quando a gente faz esse tipo de serviço dentro da Coalimentos, rotulagem completa, a gente faz em parceria com uma empresa especializada em marketing, porque é o campo deles de atuação, eles vão saber quais são os melhores jeitos de atrair o olhar do cliente, que é o primeiro passo. Atrair o olhar ali, no meio de tantos produtos, você precisa que o consumidor olhe para o seu. Mas hoje em dia, um dos aspectos do rótulo que mais tem chamado a atenção, algumas pesquisas recentes mostram que cerca de 70% dos consumidores decidem a compra do produto pela tabela nutricional. Então, é uma das etapas mais importantes do processo de compra, quando o consumidor olha as técnicas do produto. Então, quando ele lê a tabela nutricional e vê quantas calorias tem, quanto de sal tem, quais os ingredientes que estão ali naquele produto. Isso são normas básicas que toda rotulagem precisa ter. A rotulagem ela só é mais específica quando você vai para o âmbito das bebidas alcoólicas e âmbitos mais específicos.
Mas, basicamente, para alimentos, você precisa ter a tabela nutricional, precisa ter a composição, que são os ingredientes que estão ali dentro, precisa ter algumas informações que o consumidor precisa saber, então se contém leite, se contém glúten, se contém alergênico, se é um produto transgênico. Então, essas informações elas são obrigatórias para os produtos, elas precisam estar ali, porque é direito do consumidor saber o que ele está comendo. Então, eu acho que assim, para rotulagem, para ter o seu produto, acho que a rotulagem é uma das primeiras etapas para você conseguir ter o seu produto mais assim, equiparado e bem formalizado, com uma cara bem profissional e que chama a atenção, é ter uma rotulagem legal. Inclusive, rotulagem atrelada a prazos de validade, né, vida de prateleira, também é a escolha do material da embalagem. E isso também é o engenheiro de alimentos que faz, que ele escolhe o melhor tipo de embalagem para o produto, para ele durar mais, para ele não perder algumas características, para ficar uma embalagem mais barata. Então, a gente faz isso. Mas essa parte mais técnica e mais generalizada assim, dos produtos, que são as tabelas nutricionais, essa rotulação completa, que faz meio justo a impressão na embalagem, a gente faz. Inclusive, atualmente, assim, para o mês de julho, a gente está fornecendo até 70% de desconto para as pessoas que quiserem desenvolver tabelas nutricionais. Então, a galera que faz produção de alimento, que tem o seu produto e quer colocar uma tabela nutricional, isso faz muita diferença no momento de compra, que eu falei. Praticamente 70% dos consumidores, ao menos, olham e checam a tabela nutricional no momento de compra, né? Então, a gente está com essa promoção justamente para tentar atender o máximo de pessoas que a gente conseguir expandir os nossos os serviços e os atendimentos, né? Que é esse desconto de até 70% na produção de tabelas nutricionais. Então, vou fazer até o merchan, quem quiser ir lá no nosso Instagram, na nossa página, é só buscar nas suas redes sociais Coalimentos Júnior. Se buscar no Google também vai achar o nosso site. E essa promoção, pode chegar lá falando que vocês querem saber da promoção pela live, e é a chance de fazer assim, tabela nutricional para todos os seus produtos e virar a primeira chavinha de regulamentar o seu produto, profissionalizar, né, a sua produção e chamar mais a atenção dos consumidores e ter esse diferencial ali no momento de compra, né, no momento da decisão do tipo, eu compro ou não compro, esse aqui tem tabela nutricional, esse não tem, confio mais nesse. Quando o Danilo estava falando sobre a questão do rótulo, e aí ele fala também sobre a questão do consumidor, né? A gente está acostumado nos produtos in natura, né? As cestas de produtos, a relação na feira, o produtor, ele é meio que quem assegura a qualidade, né? Inclusive aqui em Itaém, quando a gente começou a fornecer para os alimentos no PENAR e no PAA, o pessoal da Conab dizia isso para a gente: quem vai assegurar se o seu alimento é bom, no caso falando de laranja, de limão, de mandioca, quem vai assegurar se ele é bom é o diretor da escola. Na hora que ele receber, ele avalizar, né? E aí Danilo comenta agora sobre a questão do rótulo. O rótulo ele vem exatamente para fazer o inverso, não ficar na dependência apenas desta relação. Se não tiver o agricultor para apresentar o produto, o rótulo apresenta. E eu acho que isso é uma coisa que nossos agricultores não percebem. Como diz Danilo, mesmo se não tiver bonitinho, bem desenhado por um marqueteiro de R$1 milhão, mas ele tem muita informação que poderia ir no seu rótulo e que o agricultor está deixando de colocar, né? É interessante, eu estava pensando isso. Eu já tive uma experiência até, né, sempre pensando nas experiências passadas, de desenvolvimento de marca, né, para a agricultura familiar, no caso de uma associação. E a gente, nesse período, estava se apoiando muito no pessoal de propaganda e marketing, né? E eles dão muito mais valor para essa coisa mesmo, né? E aí os agricultores, o grupo viajou muito nesse negócio da composição de cores, né? Cada um tinha uma ideia. Foi um processo participativo de construção de uma marca. Foi bem bacana, mas é aquela coisa do conhecimento, né? Faltou também essa abordagem, né? De qualificar, lá no final, qualificar realmente o produto. É claro que o produto in natura, ele continua, né? Principalmente
na comercialização tradicional de feira livre, ele é uma relação também que é maravilhosa, que é a relação direta, né, produtor-consumidor, que eu acho muito bacana, e ali você não tem escapatória, porque às vezes, né, Alex, também PENAI, PAA, a gente tem às vezes problemas com o agricultor que acaba não assegurando a qualidade do produto, né? Ele como ele não está do lado do consumidor final, como é o caso da feira, porque na feira o consumidor vai escolher diretamente o produto e ele tem que levar um produto de qualidade, ele tem que garantir aquele produto, né? Mas aí no PENAI, às vezes, tem aqueles camaradas, né, que botam uma banana mais ou menos e aí não é muito legal. Às vezes acontece isso. Mas aí essa coisa da rotulagem também ela tem a ver com a questão da responsabilidade, né, Danilo? Porque obviamente, você não vai fazer uma classificação de produto a cada vez que você rotula aquele produto. Então, uma vez aquele produto sendo analisado quimicamente, a nível das quantidades, né, das qualidades nutritivas que ele tem, o processo produtivo tem que assegurar aquela manutenção. Eu queria também só lembrar uma outra coisa que valoriza também, né? A gente tem estudado isso, aqui na região a gente não tem ainda essa experiência, queremos chegar nela, que é a certificação orgânica, né, Alex? Certificação orgânica, ela numa embalagem, tem várias pesquisas sobre isso, não que o consumidor esteja disposto a pagar mais, a margem de disposição do consumidor de pagar mais por um produto com certificação orgânica não é muito grande, mas a decisão de compra comparativa entre um produto que tem um selo orgânico e um que não tem, ela é muito grande, né? Então, porque é uma garantia não presencial forte, né? Porque as certificadoras, elas garantem um processo produtivo responsável e de qualidade naqueles produtos. Então, é um caminho bem bacana também. Hoje a gente tem certificadoras participativas, né? Certificadoras que são relacionadas ao movimento social, não é uma perspectiva de nem elitista, né? E nem para certificação ganhar dinheiro, né? Processos mais participativos para legitimar uma produção de qualidade. E aí eu queria que você falasse para a gente mais, Danilo, quais são as estratégias e metodologias que vocês aí da empresa, da Coalimentos Júnior, usam para desenvolver todos esses processos que a gente comentou aqui. Como é que vocês trabalham? Você poderia falar um pouco? E aí um espaço para você mesmo explanar um pouco mais aí sobre a empresa, né, e sobre a metodologia de trabalho dela. Atualmente a gente é uma empresa aí que tem bastante membros, a gente tem 38 membros, todos eles executam diversas etapas e processos dessa consultoria, né, que a gente constrói, mas a nossa estratégia e metodologia basicamente é o cliente chega com a problemática e a gente faz todo o processo de viabilização para conseguir construir uma solução adequada, né? Então, o cliente chega com um problema, a gente vai fazer a viabilização, que demora alguns dias, no máximo 7 dias corridos. A gente vai fazer todas as pesquisas prévias necessárias, buscar o embasamento correto, né, para ter a certeza do que a gente está oferecendo, para no final trazer de volta para o cliente, oferecer, né, propor para ele uma solução. Então, a gente não trabalha, a gente gosta de falar que a gente trabalha executando serviço, a gente trabalha fornecendo solução para o cliente. Então, a gente vai fornecer a solução do seu problema e a solução completa. Então, se você tem um sonho de desenvolver um produto, a gente não vai oferecer para você uma solução de só desenvolver esse produto. A gente vai te oferecer, dentre essas escolhas, desenvolver o produto, fazer pesquisa de embalagem, fazer a análise sensorial desse produto, determinar o prazo de validade. Então, a gente vai te entregar quase que assim, o produto no jeito de vender, botar no mercado e fazer sucesso, ganhar dinheiro. Então, atualmente a gente trabalha assim, pensando na solução mais completa possível. Se tiver algum serviço, por exemplo, rotulagem completa,
a escolha de cor, desenvolvimento de logomarca, que a gente não faz, a gente vai procurar um parceiro para ajudar a gente, para fornecer a solução devidamente completa e que a gente não vai resolver o seu problema pela metade, a gente quer resolver o problema inteiro, a gente quer aniquilar esse problema. A gente quer trazer para você só coisa boa, solução. Então, apesar, né, a gente também de ser uma empresa lá em São Paulo, que tem a sua sede no interior de São Paulo, os laboratórios estão todos lá, uma grande parte desses serviços que a gente oferece, a gente consegue fornecer mesmo à distância. Então, eu já citei para vocês que a gente teve clientes do Rio de Janeiro, a gente já teve clientes de muito sucesso do Amazonas, fazendo melhoria no açaí. A gente já teve clientes da Bahia, teve clientes do Mato Grosso, clientes de Santa Catarina, do Paraná. Então, esses serviços, né, que a gente oferece, essas soluções, existem muitas etapas que elas não precisam estar estritamente pessoais. Então, eu preciso determinar o prazo de validade do meu produto. A empresa não precisa estar aqui para fazer essa determinação. Você pode mandar o seu produto para a gente faz a determinação, de retorno tudo certinho e está feito. Para desenvolver um produto, a gente consegue desenvolver o produto lá, manda para você o relatório final com o produto desenvolvido e você tem tudo na sua mão. Fazer uma rotulagem completa. A gente não precisa nem ter acesso ao produto. Você só precisa fornecer algumas informações, claro, a gente vai precisar de algumas informações, mas a gente não precisa ter acesso ao produto em mãos. Então, essa grande parte, né, dessas soluções que a gente oferece, elas não pararam, elas estão rodando ainda mesmo nesse cenário que a gente está vivendo de distanciamento, de atuação remota. Então, as nossas metodologias são assim, então a gente tenta sempre adaptar para entregar o mais rápido possível de volta para o cliente, para que ele consiga ter o retorno mais rápido possível desse investimento que ele está fazendo no próprio negócio. Então a gente sempre vai tentar oferecer a melhor solução, mais completo, mais rápido, com a melhor qualidade. Como eu disse, a gente tem o apoio da estrutura da USP, na Universidade de São Paulo, que hoje é a 10ª melhor universidade da área de alimentos do mundo, não é tipo do Brasil ou da América Latina, é do mundo. E com toda a estrutura, com o apoio dos estudantes dessa universidade, então todos os nossos membros são graduandos de engenharia de alimentos, os melhores estudantes do país dessa área. Então, os nossos serviços hoje são assim, a gente tenta fornecer o mais completo, com a melhor qualidade, o mais rápido possível, e ainda, claro que todo projeto para ser executado, ele acaba demandando um certo investimento para custear, né, as ações que existem dentro desse projeto, mas a gente é uma empresa que não visa fins lucrativos, a gente não visa lucro. Então, o investimento que você está fazendo, né, no seu negócio para conseguir alguma dessas soluções, ele é estritamente do custo dessa solução. Então, se é uma análise microbiológica, é exatamente do custo dessa análise microbiológica, do material para fazer essa análise. A gente não vai cobrar de você um valor que a gente está buscando lucro. O nosso lucro é o sucesso do seu negócio. Então, isso que a gente... Essas são as nossas metodologias e estratégias, então a gente consegue atender... A gente tem, inclusive, clientes da Austrália que a gente já atendeu, então a gente consegue atender clientes de qualquer lugar. Como eu disse, o nosso maior anseio, de fato, é promover o empreendedorismo e a inovação no país. Então, por isso que a gente também quer tanto ajudar esses pequenos produtores, microempreendedores a cada vez se profissionalizar mais, porque quando eles se profissionalizam mais, eles conseguem alçar voos maiores e alcançar espaços maiores e vão ganhando espaços e, de fato, lucrando mais, crescendo e tendo negócios mais duradouros. Então, quem quiser procurar para saber mais, completamente sem compromisso, a gente não vai ficar te ligando, te cobrando, falando, meu Deus, você veio falar com a gente, agora você tem que fazer alguma coisa com a gente. Então, a gente está super aberto para tirar dúvidas, para conversar com vocês. Então, basta procurar a gente nas nossas redes sociais, que é Coalimentos JR, em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn,
O nosso site é www.coalimentosjr.com.br e lá no site também tem todas as informações sobre a empresa, sobre o que é uma empresa júnior, sobre todos os nossos serviços, tem os nossos meios de contato. Quem quiser me chamar pelo Facebook também pode chamar, Danilo Oliveira no Facebook, é um nome meio comum, mas não vai ser tão fácil de encontrar, mas o que precisarem a gente vai ajudar, qualquer dúvida, qualquer necessidade que envolva a área de alimentos, a gente vai tentar ajudar e tentar trazer uma solução para a problemática. Eu acho que foi muito bacana essa conversa. A missão do Terra Viva, Danilo, é fortalecer, né, contribuir com o fortalecimento da agricultura familiar. Nossos parceiros, né, comunidades de agricultura familiar, indígenas, quilombolas, cada vez mais estão participando de programas e políticas que estão possibilitando chegar a agroindústrias, né, diversificadas nas comunidades. Nesse projeto que a gente está trabalhando no Bahia Produtiva, nós temos farinheiras sendo implantadas, cozinhas comunitárias nas aldeias, nós temos casas de mel, qualificação de indústrias de fruticultura, né, para processamento de frutas. Nós trabalhamos com várias comunidades que processam leite. Então, são, né, inúmeras agroindústrias associativas e centenas de famílias, né, que nas suas cozinhas processam alimentos ou podem processar mais, né, podem diversificar sua produção. Então, eu acho que é muito bacana, muito útil, né, a conversa que a gente teve hoje. Eu acho que é um caminho muito fértil para o Terra Viva aprofundar. Eu digo que eu acredito muito nessa parceria, acho que está começando essa parceria do Terra Viva com essa empresa júnior, que eu acho muito bacana, essa iniciativa, né, que aproxima os jovens que estão se formando ainda, né, numa universidade pública igual a Universidade de São Paulo, com essa realidade nossa, né, da agricultura familiar, se comprometendo, né, com produtos de qualidade, com um caminho que é muito bacana para a sociedade brasileira. Então, a gente fica muito feliz, né, dessa iniciativa